Muito boa tarde, sejam bem-vindos à sessão da tarde do 15º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança. Este painel que vamos ter a seguir, no quadro de comunicações orais, centralizadas na sequência do que aconteceu no final da manhã, sobre o tema genérico de problemas e desordens no desenvolvimento, é gerido, portanto, e moderado pelo professor Rui Neves, professor na Universidade de Aveiro, e que tem vários trabalhos na área da formação de professores, e especificamente, muitas vezes centrado, quer na educação da infância, quer no primeiro ciclo do ensino básico. É um prazer contar com a presença do mesmo, sabendo que o rigor na gestão do tempo é, de facto, uma característica do professor Rui Neves e que irá aplicá-la de forma implacável, por forma a que nós conseguimos, enfim, cumprir aqui o tempo. E, deste ponto de vista, passarei-lhe a palavra para dar início a esta sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para estar aqui neste papel de moderador. Vamos tentar cumprir os objetivos, nomeadamente da gestão do tempo. Sem mais demoras, eu passava a palavra aos autores da primeira comunicação, intitulada Competência Motora em Crianças sem Ambliopia e Crianças com Ambliopia Corrigida. De referir que nós discutiremos as 4 comunicações no final, durante o período de discussão. Boa tarde a todos, eu sou Cristina de Sá e é com imenso prazer que estou aqui no 15º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança, apresentando o meu trabalho intitulado Competência Motora em Crianças sem Ambliopia e Crianças com Ambliopia Corrigida. Esse estudo é parte integrante do meu projeto de pós-doutoramento sob a supervisão da professora doutora Rita Cordovil, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, e tem como colaboração André Pombo, Carlos Luz e Luiz Paulo Rodrigues. A ambliopia refere-se ao prejuízo da visão espaço-temporal uni- ou bilateral que se manifesta nos primeiros 5 anos de vida, podendo ser causada por qualquer condição que interfira com o foco ocular nessa idade. Clinicamente, a ambliopia é definida como acuidade visual reduzida, acompanhada por um ou mais fatores amblioplegênicos conhecidos. Entre esses fatores, podemos citar o estrabismo. A ambliopia, se não diagnosticada e tratada, pode causar prejuízo visual permanente e efeitos adversos na habilidades motoras grossas, nas habilidades motoras finas, no desempenho escolar, na interação de crianças e adolescentes com os seus pares e na percepção da autoimagem corporal. Dessa forma, surge a seguinte pergunta: será que a competência motora de crianças com ambliopia corrigida é inferior à das crianças não amblíopes? E a partir dessa pergunta, identificamos que é fundamental observar e identificar o nível de prejuízo visual, mas também o quanto esse prejuízo visual impacta no desenvolvimento de habilidades motoras, uma vez que o pobre processamento da informação visual pode afetar a precisão do movimento, a coordenação e o equilíbrio da movimentação. Desse modo, esse estudo teve por objetivo avaliar a competência motora de crianças não amblíopes e amblíopes corrigidas. Esse estudo foi realizado numa escola de primeiro ciclo da cidade de Lisboa, no qual participaram 134 crianças de ambos os sexos nas idades de 6 a 9 anos. Essas crianças foram distribuídas em 2 grupos. Um grupo denominado não amblíopes, que foi composto por 97 crianças, e o outro grupo denominado amblíopes corrigidos, que foi composto por 37 crianças. Essas crianças não apresentaram qualquer dificuldade cognitiva ou motora, e o tempo de correção por lentes corretivas do grupo ambliopia corrigido variou de 1 a 72 meses. Essas crianças foram avaliadas pela bateria de testes, Motor Competency Assessments, o MCA. Essa bateria avalia a competência motora de indivíduos por meio de 6 tarefas. Essas 6 tarefas são distribuídas 2 a 2 de acordo com as habilidades motoras fundamentais de estabilizadoras, locomotoras e manipulativas.
As habilidades estabilizadoras são compostas pelas tarefas de deslocamento lateral em plataformas e pelos saltos laterais a pé juntos. As tarefas locomotoras são compostas pelo shuttle run e pelo salto em comprimento. As tarefas manipulativas são compostas pelas tarefas de arremesso e de pontapear. Após essa avaliação, a análise dos dados foi realizada. Dessa forma, os scores brutos de cada tarefa foram transformadas em valores normativos portugueses, em percentis. As pontuações das categorias, ou seja, a categoria de estabilidade ou estabilizadora, locomotora e manipulativa, foram calculados como a soma dos percentis das duas tarefas, que compõem cada categoria, e a competência motora total foi calculada como a média dos percentis de todas as tarefas. Após esses cálculos, foi testada a normalidade e homogeneidade dos dados e foi realizado o teste T para comparar os grupos em cada tarefa. A seguir, observamos os resultados encontrados após esta avaliação e análise. Então, notamos aqui que o grupo Ambiupli apresentou um pior desempenho nas tarefas de shuttle run e de salto em comprimento, como também na tarefa de deslocamento em plataformas. Quando dividimos em categorias do MCEA, observamos que esse grupo de ambiuplis corrigidos também apresentaram pior desempenho na categoria locomotora e na categoria de estabilidade. Também observamos que esse grupo, o grupo ambiupli corrigido, teve um desempenho inferior no MCA total. Dessa forma, podemos considerar os seguintes aspectos em relação aos nossos dados. Quando tratada a ambioplia, ainda que a causa subjacente seja corrigida, o foco visual ele não é restabelecido, de imediato, pois o cérebro também está envolvido nesse mecanismo. Então, o cérebro é extremamente plástico e essa correção ela interferirá no desenvolvimento no desenvolvimento motor das crianças, mas isso leva um tempo. Outro ponto é que o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais, principalmente relacionadas às habilidades fundamentais estabilizadoras e locomotoras, parece ser afetado por limitações visuais, pois o pobre processamento visual pode alterar a precisão do movimento, afetar a coordenação e o equilíbrio estático dessas crianças. As crianças com ambioplia, além de apresentar uma diminuição da acuidade visual, elas apresentam déficits em outros pontos, em outros aspectos da função visual, entre eles o déficit de localização espacial, a fixação, a atenção, a percepção do movimento e o processamento temporal desse movimento, que acabam levando a problemas na organização perceptual e no julgamento espacial. E isso vai influenciar negativamente durante o deslocar-se no espaço desses indivíduos e na manipulação de objetos por esses indivíduos. Ainda podemos ressaltar que a informação visual tem um papel importante no desenvolvimento das habilidades fundamentais, principalmente no que se refere ao controle postural e ao equilíbrio estático e dinâmico, assim como os componentes do funcionamento visual, a destacar a acuidade, a visão binocular e os movimentos oculares, são necessários para uma ação motora bem-sucedida. E vale ainda destacar que os componentes visuais, eles são mais ou menos afetados em crianças com ambioplia. Dessa forma, podemos dizer que as crianças com ambioplia corrigida apresentam menor desempenho em relação aos seus pares não ambioplis, nas tarefas de estabilidade e locomotoras, tarefas que envolvem o equilíbrio dinâmico, a mudança de posição espacial, a direção do movimento e interação com os objetos.
A implicação clínica desses resultados, né, eles têm uma implicação direta aí para o desenvolvimento e a saúde, é que esse grupo de ambíopes corrigidos apresenta uma diminuição da competência motora. E essa diminuição pode levar que essas crianças participem menos nas atividades físicas, tenham uma menor participação esportiva, tenham um nível de condicionamento físico diminuído, e isso interfere na saúde geral e no bem-estar dessa criança. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Joana Carvalho e venho apresentar o meu estudo intitulado como Influência de 2 programas de atividade física no desenvolvimento de competências motoras em pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição acompanhada de deficiência intelectual e associada a uma anomalia no cromossoma 21. É muito conhecida pelas suas características, sendo estas específicas e comuns entre os vários portadores. Podem ser a nível físico, cognitivo e motor. Existe, então, uma relação entre desenvolvimento motor e síndrome de Down, sendo que estes têm o mesmo desenvolvimento que os seus pares com desenvolvimento típico, no entanto, demoram mais tempo para atingir os diferentes estados motores. Apresentam muitas dificuldades em habilidades motoras básicas, como caminhar, agarrar e alcançar. É também possível observar em alguns portadores desta deficiência que desde a infância até à idade adulta apresentam muitas dificuldades no controle da postura, habilidade de movimentos e equilíbrio. Agrega também uma multiplicidade de características clínicas e doenças. A atividade física tem vindo a ser referenciada como muito benéfica para esta população, diminuindo assim o risco de obesidade, doenças cardiovasculares e o aparecimento de diabetes tipo 2. Tem sido muito referenciada também como um grande integrador destes na sociedade, promovendo assim melhor qualidade de vida, melhores estados afetivos e autoconfiança. Os desportos de inverno, mais concretamente o esqui alpino, têm também sido referenciados como muito positivos para pessoas com qualquer tipo de deficiência, uma vez que as ajuda a nível físico e cognitivo. Isto pode acontecer porque, devido às suas características, esta modalidade promove uma melhor postura e coordenação e influencia assim a autoestima e o bem-estar. É muito utilizado por vários fisioterapeutas com pacientes com algum tipo de deficiência crónica ou a longo prazo para melhorar o equilíbrio. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar os programas de intervenção no desenvolvimento das competências motoras, equilíbrio e coordenação. Dividiu-se os participantes em 3 grupos. O grupo 1, composto por 14 elementos, tendo sido considerado o grupo de controlo. Grupo 2 e 3, cada um com 7 elementos, tendo sido considerado os grupos de intervenção. Realizámos durante 12 semanas 2 programas de intervenção distintos, em que ambos trabalharam as mesmas habilidades motoras de equilíbrio e coordenação. No final deste tempo, realizou-se um teste de avaliação de esqui alpino. Desta forma, começamos o nosso teste com uma avaliação do estado motor de cada participante, aplicando a bateria de testes de avaliação de proficiência motora para o Quiz Test, tendo sido a primeira aplicação antes da intervenção e a segunda aplicação depois da intervenção. É importante referir que a aplicação desta bateria de testes foi aos 3 grupos. Assim, o grupo 2 realizou o programa A, que teve por base o treino de preparação física para o esqui alpino e trabalhou as variáveis isoladamente, tendo assim sendo composto por 3 estações com 2 exercícios cada uma. O grupo 3 realizou o programa B, que teve por base a aprendizagem do roller ski, que é também um desporto de inverno, apesar de não precisar de neve para ser praticado e haver muita transferência da técnica de uma modalidade para a outra. Assim, trabalhou-se as variáveis em simultâneo com este grupo. A avaliação de esqui alpino, que teve como objetivo perceber qual dos 2 programas de intervenção foi também mais eficaz na aquisição de uma posição base correta. Esta posição é a posição elementar a partir da qual começam todos os movimentos do esquiador, é caracterizada por uma figura simétrica, com as pernas abertas à largura dos ombros, olhar dirigido para a frente, cotovelos também semifletidos e braços esticados. A força do corpo é sustentada pela parte da frente do pé. Assim sendo, esta sessão dividiu-se por fase inicial, fundamental e momento de avaliação. É importante referir que cada participante apenas realizou uma sessão de esqui alpino. A fase inicial foi realizada na base da pista, sem qualquer declive, com o objetivo do aquecimento dos grandes grupos musculares, bem como uma adaptação ao material, das botas, os skis e os bastões.
A fase fundamental foi principalmente composta por exercícios de descida direta, sendo que estes eram aplicados ao conhecimento de cada participante e às capacidades do mesmo. A avaliação do esqui alpino, com o objetivo de perceber qual dos dois programas foi mais eficaz, foi composta por um exercício de descida direta, em que os participantes tinham que descer sobre um caminho delimitado. Este estava delimitado por pinos, que iam alargando à medida que chegávamos ao fim da descida. As variáveis de sucesso para este exercício era a chegada ao final numa boa posição base correta, tendo assim sendo registados todos os desempenhos de cada participante como sucesso ou insucesso. A tabela 1, que analisa e compara os resultados intragrupos do pré para o pós-intervenção, mostra-nos que, de um modo geral, não existem resultados com significado estatístico, à exceção do teste de coordenação dos membros superiores do grupo 1. Este resultado não vai influenciar os resultados obtidos, uma vez que foi encontrado no grupo 1 que não realizou qualquer tipo de intervenção. Relativamente aos grupos de intervenção, como já foi dito, não se encontram resultados com significado estatístico. No entanto, pode-se observar que os valores médios são, de um modo geral, superiores do pré para o pós-teste. No grupo 3, que também apresenta valores médios superiores, de um modo geral, que o grupo 2, pode haver aqui uma tendência no subteste de coordenação bilateral e coordenação dos membros superiores para haver um significado estatístico. A tabela 2, que compara e analisa os resultados intergrupos em cada momento da aplicação, também não nos indica resultados com significado estatístico, à exceção da variável destreza manual, que foi encontrado na primeira aplicação, não influenciando assim os resultados obtidos no nosso estudo, uma vez que foi encontrado na primeira aplicação, ou seja, antes dos testes, antes dos programas de intervenção. Assim sendo, na segunda aplicação não conseguimos nenhum resultado com significado estatístico, podemos apenas observar que o grupo 3 apresenta, de um modo geral, valores superiores aos outros grupos. Na avaliação de esqui alpino, foi-nos possível observar que o grupo 3 teve um melhor sucesso, conseguindo o maior número de provas com sucesso. Assim sendo, isto pode ser um indicador de que este programa é mais eficaz para esta população para a aprendizagem de esqui alpino. Não podemos afirmar, uma vez que este teste de avaliação não se encontra validado pela bibliografia e foi meramente de observação. Assim sendo, os resultados dos programas de intervenção, de um modo geral, mostram-nos que o grupo 3 conseguiu valores médios superiores ao grupo 2, tendo sido todos sem significado estatístico, mas que pode ser um indicador de alguma melhoria nas habilidades motoras, equilíbrio e coordenação em ambos os grupos. Não podemos apenas confirmar que o programa A é melhor que o programa B. Nos resultados da sessão de esqui alpino, o grupo 3 apresentou também melhores resultados, sendo isto também um indicador de que o programa B é mais adequado para as pessoas com síndrome de Down. Como os resultados não nos apresentaram resultados estatísticos, nós não podemos dizer que um programa é melhor do que o outro para esta população. Assim, uma das razões para os nossos resultados não terem significado estatístico é o tempo de intervenção. O tempo de intervenção foi curto comparativamente a outros usados na bibliografia. Este estudo apresentou também algumas limitações, uma delas a caracterização da amostra. Esta é uma amostra muito específica. O facto dos estados emocionais, mentais e físicos desempenharem uma grande influência no desempenho dos mesmos, uma vez que isto foi notório durante a aplicação dos testes de proficiência motora. Na segunda aplicação, quando alguns participantes tiveram desempenhos piores na segunda aplicação do que na primeira, o que muitas vezes não reflete a realidade nem as capacidades destes. A amostra foi também bastante reduzida, um total de 28, sendo que destes apenas 14 realizaram os programas de intervenção. Esta amostra, apesar de pequena, apresentou também muita heterogeneidade no que diz respeito ao género, sendo maioritariamente composta por homens, capacidades cognitivas, motoras e níveis de deficiência intelectual entre os vários participantes. A média de idades é muito superior ao utilizado na bibliografia, o tempo reduzido, ou seja, seria necessário maior tempo de intervenção e, muito importante, seria necessário maior contexto real de esqui alpino, para assim conseguirmos perceber a influência deste desporto nesta população e a influência dos nossos programas de intervenção na aprendizagem desta modalidade. Muito obrigada.
Boa tarde, sou a Cláudia Santos, estudante do mestrado de Atividade Física Adaptada da FADEUP e venho-vos falar do meu artigo. O meu artigo é sobre o tempo de reação a estímulos auditivos e visuais em nadadores com trissomia 21. Achei este tema interessante devido a uma lacuna e divergências na literatura, pois alguns estudos defendem que os indivíduos com trissomia 21 são mais eficazes perante estímulos visuais, enquanto outros defendem que são mais eficazes perante estímulos auditivos. A importância do tempo de reação na natação. O tempo de reação na natação é um fator muito importante, pois pode determinar a vantagem ou desvantagem da saída perante os adversários. O início de prova consiste entre 0,8% e 26,1% do tempo total de prova, o que nos remete para a importância do tempo de reação nesta modalidade, pois quanto menor for o tempo de reação, mais rápida será a saída. O tempo de reação na trissomia 21. Estudos apontam para um melhor desempenho de tempo de reação perante estímulos visuais na população com trissomia 21. No entanto, a partida na natação é dada através de um estímulo auditivo. Relativamente à divisão por sexos, estudos apontam para melhores tempos de reação no sexo masculino perante os dois estímulos. Metodologia. Foram avaliados 19 atletas de natação com trissomia 21, sendo 7 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com a média de idade entre os 24 e os 25 anos, respectivamente. Utilizamos o polirreaciómetro P12 de Dufour, pois este aparelho avalia o tempo de reação manual e podal perante os dois estímulos. Cada participante foi avaliado 15 vezes para cada membro e estímulo. Todos os testes começavam com estímulo auditivo, seguido de estímulo visual, sendo avaliados, primeiro, os membros superiores. Posto isto, foi calculada a simetria motora funcional para cada par de membros e para cada estímulo. No que diz respeito ao tratamento estatístico, utilizou-se o SPSS versão 26.0. Resultados. Na tabela 1 está apresentada a comparação entre os dois estímulos para os membros superiores e a respectiva assimetria motora funcional, assim como a média, o desvio padrão, o valor Z e P. Nesta tabela não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Na tabela 2 está representada a comparação entre os dois estímulos para os membros inferiores e a respectiva assimetria motora funcional, a média, desvio padrão, valor de Z e de P das variáveis. Na amostra total podemos verificar uma diferença estatisticamente significativa entre os estímulos no pé não preferido, em que o tempo de reação é inferior no estímulo auditivo. Quando se divide a amostra total por sexos, verifica-se que esta diferença estatisticamente significativa volta-se a repetir, somente no sexo masculino, apresentando novamente melhor desempenho perante o estímulo auditivo. Discussão e conclusão. Os resultados do nosso estudo refutam alguns autores, como por exemplo Hermelin, Menezes et al. E Welch e Elliott, que defendem que os indivíduos com trissomia 21 têm melhores desempenhos perante estímulos visuais. Contudo, é defendido por Ashok que a informação dos estímulos auditivos chega mais rapidamente ao cérebro, o que explica os resultados encontrados no nosso estudo. Na divisão por sexos não se observam diferenças estatisticamente significativas nos membros superiores, contudo, o sexo masculino apresentou diferenças estatisticamente significativas no pé não preferido, com o tempo de reação inferior perante o estímulo auditivo. Este resultado pode indicar uma melhoria no tempo de reação perante o estímulo auditivo através dos treinos, visto ser o estímulo utilizado na modalidade. Pérez Terrero defende esta teoria, que indica que o tempo de reação está diretamente relacionado com o desempenho desportivo. Ou seja, indivíduos que competem habitualmente apresentam tempos de reação inferiores a indivíduos que não competem, e de salientar que os indivíduos em estudo praticam a modalidade há pelo menos 3 anos. Em suma, os nadadores com trissomia 21 apresentaram menores tempos de reação perante o estímulo auditivo, ainda que só no pé não preferido. Estes resultados podem ser justificados com o facto destes indivíduos serem treinados para responder rapidamente a este estímulo, diminuindo assim o tempo de reação. Boa tarde a todos, o meu nome é Brenda Silva, sou doutoranda em Psicologia na Universidade de Leiden, na Holanda, e hoje venho apresentar-vos um estudo que foi realizado no âmbito do meu projeto de doutoramento, em que nós pretendemos descrever e comparar os comportamentos de jogo de crianças com perdas auditivas
relativamente aos seus pares ouvintes. Para a concretização deste estudo, nós focámos-nos em crianças que frequentam estabelecimentos de ensino regular pré-escolar cá em Portugal. Este estudo foi realizado em colaboração com a Universidade de Évora, foi também financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e contou ainda com a colaboração do Hospital Dona Estefânia e o Hospital Lusíadas de Lisboa. Falando do foco do nosso estudo, nós decidimos focar no brincar. E o brincar tem um papel crucial para o desenvolvimento das crianças, uma vez que lhes proporciona um contexto seguro de experimentação. Enquanto brincam, as crianças têm a liberdade de criar, experimentar e repetir diversas situações, o que lhes permite descobrir coisas sobre si, sobre o envolvimento e sobre os outros, e pôr por isso em prática as suas próprias competências. O brincar é também um contexto privilegiado de comunicação, especialmente nos primeiros anos de vida. No entanto, nem todas as crianças, por questões desenvolvimentais ou características intrínsecas, conseguem envolver-se no brincar da mesma forma e retirar todos os benefícios que o brincar traz à infância. Por exemplo, no caso das crianças com perdas auditivas, que são o foco do nosso estudo, nós sabemos que estas crianças apresentam precocemente maiores constrangimentos ao nível da comunicação, o que acaba por ter um impacto no seu desenvolvimento socioemocional, uma vez que torna mais difícil para estas crianças adquirir a informação sobre as interações sociais e trocas emocionais que ocorrem ao seu redor, e possivelmente estas questões têm um impacto no seu brincar. Relativamente aos tipos de jogo, teoricamente eles são divididos por duas grandes categorias, o jogo de atividade física e o jogo simbólico. O jogo de atividade física é caracterizado pela atividade física motora de moderada a vigorosa e consiste em jogo de exercício, nos quais se incluem atividades como o correr, o saltar, o escalar e ainda o jogo de luta e perseguição, que se caracteriza por brincar às lutas ou, por exemplo, jogar à apanhada. Relativamente ao jogo simbólico, ocorre quando a criança converte um objeto em outra coisa ou quando ela própria se transforma noutra coisa e personifica alguém. E uma vez que estamos a falar de crianças com perdas auditivas, é importante salientar aquilo que nós já sabemos através da literatura. E o que nos é indicado é que estas crianças, devido às dificuldades ao nível da comunicação, parecem evitar o jogo simbólico, porque este é mais dependente da comunicação verbal e da capacidade de abstração. E, por outro lado, parece haver um maior envolvimento em jogo de atividade física, porque este é muito menos dependente da troca verbal e da comunicação. Sendo assim, nós neste estudo contámos com a participação de 34 crianças, sendo que 8 dessas crianças faziam parte do nosso grupo clínico e eram crianças com perdas auditivas de grau severo a profundo. E contámos ainda com a participação de 26 crianças ouvintes, que foram o nosso grupo de controlo. Estas crianças tinham entre os 3 e os 6 anos de idade e, como eu referi anteriormente, frequentavam o ensino regular, pré-escolar, e não tinham outras comorbilidades, exceto as crianças com perdas auditivas no grupo clínico. É importante salientar que, numa primeira fase, foi feito o recrutamento das crianças do grupo clínico e para isso nós contámos então com a colaboração do Hospital Dona Estefânia e o Hospital Lusíadas de Lisboa, que nos forneceram uma listagem de crianças que poderiam integrar o nosso estudo. Posteriormente, o que nós fizemos foi contactar as escolas que essas crianças frequentam e recrutar as crianças da mesma turma, para que essas pudessem servir como grupo de controlo para o nosso estudo. Ao nível da nossa metodologia, o que nós fizemos foram observações ao nível do recreio, ou seja, nós tivemos a oportunidade de gravar as interações livres e espontâneas das crianças com os seus pares. Como é que nós operacionalizamos isto? Cada criança foi filmada em vários vídeos de 3 minutos, foi obtida uma média de cerca de 5 vídeos e meio por cada participante, sendo que nós iniciávamos a filmagem de uma criança num vídeo e durante os 3 minutos seguintes nós seguíamos todas as atividades que essa criança realizava. Estes vídeos foram posteriormente divididos em segmentos de 15 segundos, sendo assim 12 segmentos.
Posteriormente, estes segmentos foram codificados por 2 observadores treinados para o efeito e o que fizeram foi codificar o tipo de jogo prevalente em cada segmento. E a prevalência significava que era codificado sempre o tipo de jogo que estava visível em pelo menos 8 segundos do vídeo. Os códigos que nós utilizamos foram os referentes aos tipos de jogo que eu referi anteriormente, foi o jogo de exercício, luta e perseguição, o simbólico e outros. Nos outros nós incluímos todos os tipos de jogos que não estavam definidos como dentro do grande grupo dos jogos. Por exemplo, o jogo de construção ou quando as crianças estavam em equipamentos do recreio. Para obter os nossos resultados, o que nós fizemos foi calcular uma frequência de envolvimento, porque era o dado que nós pretendíamos obter. Então, para esse efeito, nós fizemos o cálculo através desta equação, em que calculávamos o número de segmentos envolvidos no tipo de jogo X a dividir pelo total de segmentos em que a criança foi observada. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular a frequência de envolvimento no jogo de exercício, o que faríamos era dividir o número de segmentos em que a criança estava no jogo de exercício a dividir pelo total de segmentos em que a criança foi observada. E o que é que nós obtivemos? Estas eram então as nossas categorias de codificação e aquilo que nós conseguimos obter depois de fazer o cálculo da prevalência da frequência nos tipos de jogos foi que as crianças com perdas auditivas envolvem significativamente mais no jogo de exercício comparativamente às crianças ouvintes. E quando fizemos uma análise dentro do próprio grupo, conseguimos perceber que estas crianças também se envolvem significativamente mais no jogo de exercício comparativamente aos restantes tipos. Considerando os resultados que foram obtidos por nós, gostaríamos de salientar como conclusão que o jogo de exercício parece efetivamente ser um recurso fundamental para a interação das crianças com perdas auditivas com os seus pares e que as oportunidades de envolvimento neste tipo específico de jogo devem ser fomentadas, uma vez que permitem a estas crianças envolver-se em interações com os seus pares e manter estas interações por mais tempo. Estas interações, através do jogo de exercício, são cruciais para estas crianças, uma vez que, enquanto elas ocorrem, permitem às crianças treinar e pôr em prática as suas competências, e não são só competências ao nível motor, mas também competências ao nível socioemocional. E permitem outro aspecto muito importante para a inclusão, que é a pertença no grupo de pares, para que as crianças sintam mais confiança para interações futuras. Por esse motivo, nós acreditamos que estudos futuros deverão focar a importância do jogo de exercício no desenvolvimento social e emocional de crianças com perdas auditivas e perceber como é que uma intervenção baseada neste tipo de jogo pode auxiliar ao desenvolvimento destas crianças. Em nome de toda a equipa que participou neste estudo, eu gostaria então de agradecer a vossa atenção e estarei disponível para qualquer questão. Muito bem, agradeço todas as comunicações. Penso que nos trouxeram olhares muito enriquecedores relativamente aos contributos, à forma de inclusão, não de populações especiais, mas de crianças e jovens com diferenças, e como é que a atividade física e a participação nelas pode contribuir para a sua qualidade de vida e o seu bem-estar e o seu próprio desenvolvimento. Há um conjunto de colegas já inscritos. Eu passo desde já a palavra ao André Pombo, que tem uma questão para colocar. Pedi às pessoas para serem breves, concisos e objetivos. A minha pergunta é para a Joana Carvalho. A minha dúvida é esta: vocês utilizaram o roller ski como elemento de ensino do ski alpino, sendo que o roller ski é mais de ski de fundo do que propriamente de ski alpino. Portanto, a minha dúvida, até porque na minha ideia a bota estará solta no roller ski. A minha dúvida é se, em vez do roller ski, não teriam melhores resultados com patins em linha, uma vez que está a ser usado, por exemplo, pela Federação Espanhola ou pela Federação Italiana, como trabalho de ski fora da neve. Peço desculpa, boa tarde. Sim, de facto, os patins possivelmente teria sido melhor, mas na altura em que este estudo foi desenhado, foi pensado, nós, como tínhamos acesso ao material de roller ski e acaba por haver, apesar de serem modalidades diferentes, uma pequena transferência no equilíbrio e na posição, não totalmente, mas na posição do corpo, e pensámos que podia haver uma transferência maior de uma modalidade para a outra. Ok, obrigado. Obrigado.
Rui Matos. Olá, boa tarde a todos. Então, uma pergunta para a Cristina, a primeira apresentação agora da tarde, e uma reflexão muito rápida. Em relação ao trabalho feito, foi feita uma comparação, portanto, entre crianças com não amblíopes e amblíopes corrigidos. Fica a questão, o que aconteceria se vissem também, eventualmente, amblíopes não corrigidos, ou seja, até que ponto, o que é que esperariam desse tipo de resultados, se fosse possível fazê-lo, ou eventualmente se pensam fazê-lo. E outra questão muito rápida, é que, de facto, e a Cristina tem razão, não é por magia que os amblíopes corrigidos, por passarem de repente a ver melhor, passam automaticamente a ter uma melhor competência motora. E as experiências do Hell e do Hind há muitos anos já mostram isto é, eu agora, não é para eles verem bem, que agora, de repente, toda a deficiência na construção de uma competência motora adquirida por via dessa dificuldade se modifica e, portanto, mesmo com os óculos, eles vão ter que trabalhar agora muito para se adaptarem a esta nova realidade. Aliás, algumas experiências que nós também temos feito com óculos, simulando algumas condições de falta de visão central ou de visão periférica, também nos têm mostrado isso. Portanto, Cristina, obrigado, e se puder dizer alguma coisa sobre isto, agradecia. Obrigado. Bom, Rui, obrigada pela pergunta, né? E esse estudo, ele abrange crianças não amblíopes, amblíopes corrigidos e amblíopes não corrigidos. É que para o seminário só foi feito um recorte com a comparação entre amblíopes, né, corrigidos e os não amblíopes. E quando a gente inclui os amblíopes não corrigidos, o que acontece? O desempenho deles é pior ainda em relação aos não amblíopes, tá? E em relação aos amblíopes não corrigidos, a diferença é pequena, especificamente na idade. Nós vamos ter que avançar. Eu vou dar a palavra ao Gabriel Rodrigues, que quer colocar também uma questão. Sim, boa tarde. Sou aluno da ESEC, estudante de Desporto e Lazer, e a minha pergunta vai para a Cláudia Santos em relação aos nadadores com trissomia 21. O fator idade não pode ter alteração nos resultados, em termos de, como ela disse, penso que os praticantes masculinos seriam os que tinham uma maior percepção ao som. Isso não pode ser também por serem mais velhos do que as raparigas? Boa tarde, obrigada pela questão. Sim, a idade é um fator que pode ter diferenciado esses resultados. No entanto, tentámos ser o mais concisos possíveis no que abrangia as idades, visto que são capacidades que, com o treino, vão sendo desenvolvidas ou não, mas, no entanto, acabam por ter todos mais ou menos a mesma prática desportiva, ao mesmo tempo de prática desportiva, o que acaba por o tempo de treino ser mais ou menos o mesmo. Não conseguíamos estar a tirar mais indivíduos do estudo, porque já é uma população reduzida e se fôssemos a tirar os mais velhos ou os mais novos, por exemplo, ficava ainda mais curta a população e depois os resultados acabam por também não ser os mais corretos. Obrigada. Obrigado. Leonardo Luz. A minha pergunta é simples, eu queria saber se ela, quando fez a comparação entre os grupos, se ela teve em consideração a influência de alguma outra variável que pudesse surtir efeito dessa comparação, como, por exemplo, IMC, ou então circunferência de cintura, alguma outra variável que pudesse trazer alguma confusão nos resultados. Oi, Leonardo. Obrigada pela pergunta, mas a gente simplesmente fez uma caracterização em relação ao MC e o nível de atividade física, tá? Eu não cruzei essas informações até o momento. Isso nós estamos trabalhando nos dados e é uma próxima análise. Obrigado, Cristina. Frederico Lopes. Boa tarde. Brenda, é para ti. Parabéns pelo trabalho. Queria só um esclarecimento. Quando vocês observam as crianças no jogo de atividade física, que tipo de narrativas é que vocês fazem? Como é que avaliam as narrativas que são
desenvolvidas ou que são realizadas. Porque dentro daquilo que é o jogo de atividade física também pode haver comportamentos de faz de conta e simbólicos. Eu queria saber se vocês, por acaso, no vosso olhar, têm alguma informação sobre isso. Obrigado. Ok, obrigada, Frederico, pela tua questão. Nós sabemos que efetivamente existe e pode coexistir o jogo, e acontece muitas vezes, o jogo simbólico dentro do jogo de atividade física. Mas nós, no nosso caso específico, utilizamos a definição de Pellegrini e tentámos focar aquilo que era o fundamento da brincadeira. Se nós percebermos que o fundamento da brincadeira está ligado ao jogo simbólico, nós caracterizamos como jogo simbólico, ainda que a atividade física esteja a decorrer. Se for atividade física pura e dura, chamemos assim, caracterizamos como jogo de atividade física. Nós fizemos a distinção pelo fundamento ou o intuito da brincadeira em si, mas sabemos que sim, que podem coexistir. Obrigado. Nada. Obrigado. Rita Cordovil. Minha pergunta era para a Cláudia. Alguma razão para terem feito o estímulo auditivo sempre primeiro e o estímulo visual sempre depois? Porque eu desconfio que se vocês um dia quiserem publicar isto, que algum revisor muito chato vai dizer mas porque é que estão a dizer que é um efeito do tipo de estímulo em vez de um efeito de ordem? Está a perceber a pergunta ou estou a ser confusa? Não, eu percebi. Pronto, boa tarde outra vez. Pois foi uma questão de mecânica dos testes, não houve uma razão específica para decidirmos assim, depois de já termos todos os testes feitos realmente, relembrámos-nos dessa situação e pronto, mas no entanto já estava tudo feito e trabalhar com estas populações é de facto difícil. O meu conselho era, se decidirem alargar a amostra ou qualquer coisa, façam ao contrário e na outra metade. Mas, no entanto, o teste era sempre feito individualizado, ou seja, eles não estavam a ver os colegas, quando era da mesma equipa, assim, não estavam a ver os colegas a fazer o teste, ou seja, era o primeiro impacto que iriam ter. Acho que a questão da ordem poderá influenciar no manuseamento, digamos assim, da máquina, não é? O carregar, o interiorizar a atividade, mas de resto acho que não deve influenciar assim muito, mas sim, foi um fator que nós depois conseguimos Sim, mas parabéns pelo estudo e eu sei que trabalhar com trissomia 21 não é seguramente fácil, era só um conselho para se mais tarde. Sim, claro, e agradeço. Obrigada. Obrigada. Bem, foram questões muito interessantes e respostas também interessantes. Nós vamos terminar agradecendo a participação de todos e seguindo-se o intervalo de acordo com o que está programado. Boa tarde e continuação de bom seminário.